Diga, meu amigo, diga, minha amiga, legal que você esteja aqui com a gente mais uma vez. Se você já nos acompanha, não deixe de ativar o sininho para receber as notificações. Se você não acompanha ainda, seja muito bem-vindo. Olha, aconteceu praticamente de tudo em Santiago. Campo ruim, arbitragem péssima, São Paulo pertinho da perfeição e uma vitória bastante importante. O resumo do que aconteceu em Santiago na vitória maiúscula do tricolor paulista, 4-2 para cima da Universidade Católica. E poderia ter sido mais. A arbitragem uruguaia atrapalhou e não foi pouco, não. Vamos falar sobre isso a partir de agora. Vamos lá. Os roncos diminuíram por aqui, né? Pois é, um carro com escapamento aberto. A gente está aqui no estádio do Morumbi, onde vai acontecer o jogo da volta na próxima quinta-feira, dia 7, às 9h30 da noite. O São Paulo joga até por uma derrota por 1-0 para chegar às quartas de final da Copa Sul-Americana. Em Santiago, o jogo estava perfeito para o São Paulo. Mesmo com o campo ruim, mesmo jogando fora de casa, mesmo pressionado pela torcida adversária. O Caleri sofreu um pênalti logo no começo do jogo, lá perto de 11 minutos, aliás, acabou sofrendo um pênalti e o Reinaldo foi para a cobrança, 21ª cobrança certa dele, em 22 com a camisa do São Paulo, no dia em que ele completou 350 jogos com a camisa do tricolor, 18º acerto consecutivo, 1-0. O Luciano tinha quase 2 meses que não fazia gol, fez 2 gols e aí abriu a vantagem para o São Paulo de 3-0. Segundo tempo, a coisa começou a ser mais prejudicada pelos lados do tricolor por conta da arbitragem. O time chileno, perdendo o jogo, foi para cima, diminuiu, aí teve a expulsão do Igor Vinícius, depois teve um golaço do Caleri, o gol mais bonito dos 6 que aconteceram durante toda a partida. O Caleri fez um golaço, foi o 18º gol dele na temporada, numa boa jogada do Patrick, teve a participação do Igor Gomes e um chute de chapa, assim, indefensável para o goleiro. O time chileno, a Universidade, ainda diminuiu para 4-2, mas o São Paulo foi muito prejudicado pela arbitragem. No total, fez 9 faltas e acabou tomando 9 cartões. O único cartão vermelho direto foi para o Rodrigo Nestor, porque pisou em cima de um adversário, aí teve o auxílio do VAR, e o árbitro, que o São Paulino não vai se esquecer tão cedo, qual é o nome dele? O Christian Ferreira, do Uruguai, ele acabou expulsando o Rodrigo Nestor. No finalzinho do jogo, já com o placar definido de 4-2, o Caleri foi expulso também por reclamação. O Rogério Ceni fez uma observação que é bastante importante, dizendo em espanhol na entrevista coletiva, a assessoria do São Paulo não subiu essa entrevista, outros canais subiram, mas a gente não pode usar por conta de direitos autorais, então eu vou falar o que o Rogério disse na entrevista coletiva, vou falar aqui. Ele disse que o São Paulo precisa ser mais forte nos bastidores da Conmebol, que o São Paulo, num passado não muito distante em termos históricos, mas tem bastante tempo, lá nos anos 90, mais ou menos, o São Paulo era muito forte nos bastidores, e isso faz a diferença. A arbitragem do Christian Ferreira não foi uma arbitragem muito feliz. Para você ter uma ideia, o time da Universidade Católica tomou 2 cartões amarelos com 5 faltas cometidas ao longo dos 90 minutos. O São Paulo, como eu disse aqui, em 9 faltas que cometeu, muitos dos cartões por reclamação, 3 jogadores que vão fazer muita falta no jogo da volta, na partida que vai acontecer aqui no estádio do Morumbi, lá no dia 7, quinta-feira da outra semana. O São Paulo, no final de semana, joga fora de casa contra o Atlético Goianiense. O lado positivo é que não machucou ninguém nessa batalha lá em Santiago, mas a caminhada do São Paulo é longa, tem 21 jogadores mais ou menos à disposição, do departamento médico não deve voltar ninguém, pelo menos nesse aspecto o São Paulo e o Rogério Ceni vai ter esses 21, o Rogério Ceni vai ter esses 21 jogadores para poder contar para essa partida em Goiânia, no domingo às 4 da tarde. Vai ser lá contra o Atlético Goianiense. O São Paulo não vence já há 3 jogos no Campeonato Brasileiro, precisa de uma recuperação. Pensando na próxima quinta-feira, pode até perder por 1 gol de diferença, mas vai ter muitos desfalques e aí o Rogério Ceni vai ter que quebrar a cabeça, torcer para ninguém
ninguém se machucar no jogo do Campeonato Brasileiro fora de casa contra o Atlético Goianiense, e os desfalques certos já para o jogo da volta, o Igor Vinícius, o Rodrigo Nestor e também o Caleri. Nos 3 setores, o São Paulo prejudicado. Na defesa, com o Igor Vinícius, o meio-campo com o Rodrigo Nestor e também o Caleri, que é a grande referência, a grande esperança do time do São Paulo em termos ofensivos, o Caleri também de fora no jogo da volta. O bom é que o São Paulo pode até perder por 1 gol de diferença, ou seja, não há necessidade de se expor muito. O São Paulo está com a vaga praticamente assegurada nas mãos. E é interessante dizer que o caminho mais curto para a Libertadores do ano que vem não é o Campeonato Brasileiro, que tem 38 rodadas, muitos times disputando vaga. Não é a Copa do Brasil, porque são 8 jogos na Copa do Brasil. E na Copa Sul-Americana são 7 partidas para, de repente, o campeão. E se esse campeão for o São Paulo tem chance de se garantir na Libertadores do ano que vem, que é o grande objetivo. Claro, não cair no Campeonato Brasileiro, conquistar a parte alta da tabela de classificação, mas uma vaga na Copa Sul-Americana, valendo vaga para a Libertadores, não seria nada mal. Em premiação, o São Paulo, na primeira fase, já faturou 4.600.000. Se passar pela Universidade Católica, fatura mais 2.600.000 reais, e se conseguir ser campeão, 36 milhões de reais. Não é pouco dinheiro, não. É uma grana bastante importante para o São Paulo, que precisa reforçar o seu caixa. No caminho do São Paulo, na Copa Sul-Americana, tem 2 campeões da Libertadores, Nacional do Uruguai e Olímpia do Paraguai, mas times que já não vivem seus grandes momentos. É bem verdade que o São Paulo também está longe de viver a sua grande fase, mas são adversários que o São Paulo pode sim bater. Já na Copa do Brasil, o São Paulo construiu a vantagem jogando em casa contra o Palmeiras, mas tem um jogo difícil na volta. Só que no caminho do São Paulo, para lutar por um título inédito da Copa do Brasil, ainda podem pintar Corinthians, Santos e Atlético Mineiro. Equipes fortes, rivais tradicionais aqui do estado também, então dá para dizer que essa caminhada na Copa do Brasil é muito mais difícil. Bom, eu gostaria da sua opinião. O São Paulo não vencia fora de casa há mais ou menos 2 meses. Nesse aspecto, dá uma levantada no astral, na moral do time, e também uma vitória como foi construída, né? Com a arbitragem prejudicando bastante. Eu gostaria da sua opinião, do seu comentário, do seu palpite sobre tudo o que aconteceu na Batalha de Santiago. A caminhada do São Paulo agora tem que ser nos bastidores da Conmebol, para o time não aceitar com tanta passividade, tanta prejudicação ou tanto trabalho negativo da arbitragem contra o time do tricolor paulista. Há sim o interesse da Conmebol de times de outros países. O pessoal olha meio torto para o futebol brasileiro, não é de hoje, e o Brasil vem se destacando nas competições sul-americanas, não por acaso, né? São países muito mais prejudicados financeiramente do que o Brasil, os times brasileiros conseguindo mais destaque em termos de contratações e até de desempenho dentro do campo. Lá em Santiago, o São Paulo, há muito tempo o São Paulo não fazia 4 gols num jogo, desde a primeira rodada do Campeonato Brasileiro, quando aqui no Morumbi fez 4-0 para cima do Atlético Paranaense. De lá para cá, as vitórias mais magras, algumas derrotas também, empates, muitos empates, mas o São Paulo caminhou bem nesse pontapé inicial nas oitavas de final. Está pertinho das quartas de final da Copa Sul-Americana. Tem chance de passar para as quartas de final da Copa do Brasil. É mais difícil, é o Palmeiras, vai ser no campo adversário. O São Paulo define a sua vaga na Sul-Americana em casa contra a Universidade Católica e define fora na Copa do Brasil contra o Palmeiras. Mas está caminhando, está em 8º, aliás, no Campeonato Brasileiro. Se conseguir vencer, dependendo de uma combinação de resultados, salta um pouquinho mais. E isso mesmo, algumas pessoas não têm entendido quando eu tenho colocado, que o cobertor do São Paulo está curto. Está curto porque eu observo o número de jogadores no departamento médico. São 8, 9 atletas no departamento médico e isso diminui muito as opções do treinador. E agora com 3 expulsões para o jogo da volta na Copa Sul-Americana, agora com 10 jogadores pendurados no Campeonato Brasileiro, a coisa vai sendo mais difícil para o time do São Paulo. Mas aí o Rogério está se virando, está priorizando, hein?
Está priorizando todas as competições, não dá para abrir mão não. Fez isso já na Copa do Brasil, fez na Copa Sul-Americana jogando no Chile, usando tudo que tinha de melhor e deve fazer isso mais uma vez também no Campeonato Brasileiro no final de semana. Deixa aí a sua opinião, seu comentário, seu palpite, o que você está achando do São Paulo nesse instante, o que você achou dessa vitória fora de casa, o que você achou da arbitragem desse querido, entre aspas, Christian Ferreira do Uruguai. Aliás, toda a arbitragem foi uruguaia. Na expulsão do Rodrigo Nestor, foi a única das 3 expulsões com o auxílio do VAR. O VAR também era coordenado pelo Leodan Gonzalez, também do Uruguai, e aí veio a expulsão do Rodrigo Nestor. 9 cartões com 9 faltas cometidas. Que excesso de rigor. E a diretoria do São Paulo, acorde, vá lá fazer um barulhinho, vá lá tomar um café com o pessoal da Conmebol para pedir um pouco mais de respeito a esse time, tantas vezes campeão, esse time que já brilhou muito aqui na América do Sul e no mundo. Beijo no seu coração, até a próxima, valeu, tchau!